com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio e o nosso convidado é João Vitor Aguiar, analista de mercado da Pátria, para nos fazer companhia e nos dar boas notícias, eu espero. João, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui com você novamente, com os seus telespectadores. E novamente, Carla, notícias boas, viu? Que Eu bom. adoro vir aqui para conversar coisa boa. Tem que trazer otimismo para a turma. E assim, realmente, mercado, principalmente de soja, vem trazendo oportunidades, viu, Carlinhos? Bom, eu vou começar então por ele, João, porque hoje a gente está vendo o mercado recuar um pouquinho em Chicago, natural, ontem subiu bastante. Agora, como é que os preços aqui no Brasil estão se comportando? Ontem eu estava ouvindo soja disponível a 160 base Porto e a soja da Sim. safra nova mirando os 150. É esse horizonte mesmo que a gente tem ou a gente vai buscar patamares até mais elevados do que isso, João? Carla, sim, respondendo de você de forma bem clara e bem direta, o mercado de soja agora entrou numa valorização bastante expressiva. Até tinha dito isso na última quinta-feira, né? E novamente eu vou ter que repetir, são os maiores preços desde março de 2023. O mercado de soja vem apresentando uma intensa valorização. Para isso, eu gosto sempre de explicar o que está acontecendo, dividido, né, entre os três pilares formadores do preço da soja que vem trazendo menor movimentação e não vem agregando tanto, mas também não vem atrapalhando, é o dólar. O dólar vem se mantendo na faixa de 5,14, 5,15. Não é um patamar excelente, mas também é um patamar muito sólido e possibilita, né, que a soja em reais fique um valor aceitável e um valor favorável para o produtor rural. Quando a gente sai do dólar e olha para os prêmios, Carlos, o que que nós estamos observando? Uma demanda sobre a soja brasileira bastante satisfatória. Certo, mas apenas estar satisfatória não consegue trazer o patamar que estamos vendo. Mas justamente por uma competitividade entre a nossa soja com a soja americana que vem justamente trazendo isso. Pessoal, quando nós olhamos, calendário de safra é um fator muito relevante para a sazonalidade de preço. Janeiro, fevereiro, março, abril, até maio, é natural que a nossa soja fique mais barata que a americana, porque nós estamos com soja circulando, nós escolhemos essa soja está sendo ofertada, ou até mesmo a logística está mais desfavorável e está tendo muita soja no mercado. Contudo, pessoal, a partir principalmente de julho, agosto e em diante, é natural que a nossa soja fique mais cara do que a soja americana. Natural. Porque a safra por lá já está sendo consolidada, os preços já estão baixando, a sazonalidade de Chicago já está negativa. Só lembrando, sazonalidade de Chicago negativa do feriado de 4 de julho até o Thanksgiving. Então é natural que a nossa soja estivesse mais cara. E não está, Carla. Principalmente no mês de agosto, a soja brasileira tende a estar 5% mais cara do que a americana. E hoje a nossa soja está 1% mais barata que a americana. Então a nossa soja está muito competitiva. E isso por si só já tem um suporte muito forte para prêmio. O prêmio não cai de forma muito acentuada, mesmo com as altas de Chicago, olhando justamente para essa relação entre o preço da soja americana competitiva com o preço da soja brasileira, que está muito mais competitivo. E outro fator muito relevante que a gente tem que sempre que lembrar, um dos principais carros-chefes da utilização da soja é a produção do óleo. E esse óleo para misturar o diesel e virar o biodiesel, português claro. E o que que nós estamos vendo hoje? Os dois principais países que mais crescem em demanda de óleo é justamente os Estados Unidos e o Brasil. Então, além dessa demanda internacional, nós também estamos vendo os dois maiores produtores de soja mundial demandando bastante essa soja para se fazer os combustíveis renovados, né? Os combustíveis renováveis que são o biodiesel. Então, isso por si só já causa essa valorização e essa sustentação nos prêmios, algo que não é natural, mesmo diante dessa valorização tão acentuada de Chicago. Então, falamos dos dois e vamos para o terceiro. Chicago, que vem sendo, vamos dizer assim, o maior responsável. Por que que eu digo o maior responsável? Quando nós observamos, principalmente nas últimas semanas, nós vimos uma valorização muito acentuada. Para isso, a gente tem que contextualizar alguns pontos. A safra americana ela começou com algumas problemáticas. Não, na verdade, não começou não, perdão. Do metade para até agora, ela passou por alguns problemas, né? Principalmente julho e agosto. Julho, falta de chuva, agosto, excesso de chuva. E a qualidade por lá, ela vem regredindo de forma muito acentuada. Quando a gente olha para as últimas 5 semanas, a safra americana estava com 66% como boa, excelente. Essa semana agora já está 60% como boa, excelente. Abaixo de 2025, abaixo de 2024, abaixo da média dos últimos 5 anos
Então, a qualidade por lá vem gerando essa preocupação. Só que mesmo essa qualidade, ela também está fundamentada e amparada por outro fator. Porque, assim, de fato, os números do FDA, o número do ProFarm e ProTour, eles trouxeram, assim, números até que bem vantajosos. Só que mesmo com esse número bem vantajoso, com essa estimativa, esse crescimento de área, mesmo com essa produção de 124 milhões de toneladas, nós observamos o quê? O estoque americano caindo, o estoque final americano caindo, 8,9 bilhões de toneladas. Então, é um mercado que, mesmo precificando uma safra cheia americana, mesmo com essa preocupação de produtividade, é um mercado muito bem demandado internamente. Então, qualquer variação de qualidade, qualquer mínima percepção que essa produtividade caia, as altas ficam muito agressivas. E é justamente o que estamos vendo. Então, principalmente ontem, foi um movimento muito atípico, né? Saiu a notícia de venda de 333 mil toneladas com destino à China e o mercado explodiu. Rompeu o patamar de resistência muito forte, né? De acordo com as análises de Fibonacci, e engatou uma alta muito agressiva. Essa alta é muito agressiva, amparado numa intensa demanda de soja interna americana e nessa percepção de produtividade menor. Claro, tivemos alguns números, né? Até o ProFarm Crop Tour trouxe números assim um tanto quanto diferentes da percepção total, mas isso a gente acaba tendo muita expressividade hoje. Por exemplo, o Matheus Pereira está lá nos Estados Unidos rodando lavouras, né? E nós também temos que saber interpretar esses dados, né? O ProFarm ele faz uma análise 3x3, contagem de vagos. E, de fato, a contagem de vagens é um número muito expressivo, mas no vegetativo. Mas nós, para termos acesso a uma produtividade, de fato, são outras variáveis. Peso de 1.000 grãos, quantidade de grãos por vagem, tudo isso colabora para, de fato, uma produtividade satisfatória ou não. E, de fato, esses números ainda não foram levados em consideração. Então, a percepção que nós temos é que, de fato, os números do Profarm ainda não foram tão aceitos pelo mercado e realmente o otimismo por lá está muito forte. Porque, de fato, né, as lavouras sofreram bastante e agora estão um pouco mais calmas, né, devido a esse excesso de chuva. Por lá, o solo acaba sendo um pouco mais argiloso, não tem infiltração tão rápida. Mas, de fato, a percepção do mercado é que a safra americana ela está passando por alguns problemas e a produtividade dita pelo FDA, dita pelo ProFarm, não está sendo precificada. E essa alta tão intensa hoje passa por uma realização, um movimento muito normal. Depois de altas muito agressivas, os operadores eles colocam parte desse lucro no bolso, né? Nós vemos até pelos modelos, pela análise técnica, né, que os fundos estão consideravelmente comprados, né? Só que o fato que eu gostaria de deixar é que mesmo diante dessas altas realizações, os patamares de suporte estão subindo. E o mercado está vendo isso, e o mercado da soja hoje é um mercado muito sustentável. De olho na demanda interna brasileira, de olho na demanda interna americana e de olho sobre as problemáticas do mercado da safra americana, que agora já está caminhando para a reta final. Lá para meio de setembro já começa a colheita. Então, tudo isso vem trazendo essa intensa valorização que o produtor rural precisa aproveitar. Interessante, porque você construiu para nós por que isso tudo aconteceu, né, João? E a gente tem aqui uma colocação do Márcio Ueno, falando diretamente contigo. Ele diz: "Bom dia", ele fala de São Jerônimo da Serra, no Paraná, e ele diz assim: "O problema, João, é o repasse que não ocorre pelas cooperativas. Desde 6 de agosto, o milho na B13 em Chicago vem ganhando força, enquanto que o futuro subiu já R$ 6, no balcão apenas um. Para a soja, essa situação é semelhante, isso também acontece, e é um problema que o produtor vai enfrentar mesmo, João, mesmo com essa valorização em Chicago, esse repasse aqui para o produtor brasileiro vai ser um pouquinho mais lento ou vai chegar numa proporção menor? Pergunta do Márcio. Márcio, obrigado pela pergunta, viu, meu caro? E de fato é uma situação bastante delicada, né, meu caro? Nós vemos muitas vezes esse descasamento do preço disponível com a soja balcão, e isso gera bastante frustração, né? Porque nós não acompanhamos essa valorização. E de fato, isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes, Márcio, eu acho que o principal fator que a gente tem é fazer essa gestão de risco. Muitas vezes a gente ficar guardando essa soja no balcão não faz tanto sentido carregando-a. Esse ano fez sentido, esse ano fez sentido. Quem carregou soja se deu muito bem. Foi uma recomendação que nós tivemos por aqui, valeu a pena carregar essa soja. Só que, de fato, realmente, esse descasamento do preço da soja disponível com a soja balcão, ele acaba sendo um grande
uma grande complicação para o produtor, que infelizmente depende desse serviço e não acaba colhendo os louros de aguardar, de carregar e de levar essa soja mais à frente. De fato, né, com o passar do tempo, é natural que quanto mais tempo da soja entregue e essa soja balcão, os movimentos de alta não são tão acompanhados, os movimentos de queda, sim. Então, assim, Márcio, a recomendação que eu trago para você, meu caro, é justamente a gente entender esse problema e muitas vezes fazer vendas um pouco mais ou menos agressivas para justamente a gente captar essas altas do mercado. Mas de forma geral, meu caro, a tendência realmente para a soja disponível é uma valorização. Agora, acaba sendo muito particular, né, de cada empresa o repasse disso, mas é algo que sim tem que ser levado em consideração. O milho talvez sinta isso um pouco mais do que a soja mesmo também, né, João? Sim, Carla, principalmente porque o milho, hoje nós temos até uma notícia muito boa. Ontem chegou o preço para mim aqui em Rio Verde, R$ 65, pagamento outubro com a nova fábrica da Impasa aqui em Rio Verde. Então, o Sim. mercado interno ele está demandando muito milho, isso é extremamente favorável para o mercado. E milho sente mais, até por necessidade, né? Acaba que o mercado interno tem essa demanda um pouco mais agressiva, e sim, o milho acaba sendo um pouco mais refém por demandar muito mais no mercado interno, um mercado sem tantas referências internacionais, né? Commodity é difícil, é muito volátil, mas mesmo assim você levanta a mão, você tem para quem vender. Isso acaba sendo um fator muito favorável até para comparativo de preço. João, quando a gente, vê o produtor passar por uma situação como essa, como é o caso aqui do Márcio, eu imagino que outros produtores também estejam passando por uma situação semelhante. Qual a melhor estratégia, qual a melhor, orientação que podemos dar para ele, para que ele não deixe nenhuma oportunidade na mesa, para que ele possa driblar a parte disso e aproveitar os bons momentos do mercado? Porque aqui eu te perguntei da soja, mas o Márcio faz uma ponderação bastante importante, porque, de fato, esse mercado da soja não está isolado nessa recuperação do fôlego, né, nessa tratativa de preços melhores. O próprio milho vem testando também patamares, como você acabou de falar, recebeu esse preço aí na região. Parte disso está conectado a essas altas na B3, mais de R$ 80 por lá. Como é que a gente orienta o produtor para ele não perder essas oportunidades que os mercados de soja e milho vêm dando para ele nesse momento? Ele tem alguma outra estratégia para capturar esses preços melhores? Tem sim, viu? E já deixo até o recado pro amigo Márcio. Márcio, o que a gente fez até aqui não tá dando mais certo. Eu acho que a gente sente isso muito na pele, principalmente quando a gente olha para a rentabilidade do preço da soja. E um dos argumentos da soja e do milho, né? O milho teve uma rentabilidade muito superior, mas se você tem uma necessidade, muitas vezes, de fazer uma entrega, você não consegue carregar esse milho, precisa entregar numa cooperativa e acaba ficando muito refém dessa oscilação de preço. Nós temos estratégias para isso, que são principalmente as estratégias da bolsa. Pessoal, o produtor rural tem que usar mais a bolsa, ela é um grande aliado. Eu sei que acaba trazendo esse entrave, né, essa percepção, que é a turma lá da Faria Lima, os meninos lá que ficam vendo o gráfico o dia inteiro, mas a bolsa ela serve como um aliado muito grande para vocês. Para nós, né, nós gastamos 2,50 e aquele preço mínimo fica travado. E tudo que cair, a bolsa te paga. E o contrário também faz presente. João, já entreguei meu milho, agora eu não posso mais perder com esse milho, porque eu já garanti esse preço mínimo. Mas e essa valorização que vocês estão falando tanto? E essa demanda que é tão agressiva? E essa redução de produtividade da segunda safra agora com o ano passado? Isso vai ser precificado e eu quero participar disso também. Que você faz? Você entra lá com o seguro de alta, gasta seus R$ 2,50 por saca e tudo que valorizar, a bolsa vai te pagar. Então, assim, esse tipo de estratégia faz muito sentido. E o mais interessante, você já sabe o quanto você vai perder no máximo. Porque qual que é o grande problema de você entrar no mercado futuro, de você entrar numa NDF? Você não sabe o quanto você vai perder, você não sabe. O mercado pode virar, derreter ou subir de forma muito agressiva, completamente diferente. Muitas vezes você não tem capital para sustentar você nessa operação. Já no caso do mercado de opções, não, turma. O valor é fixo, pagou aquilo, tá pago, não tem mais problema. O que acontecer, um ou outro você vai estar protegido. João, tive que entregar meu milho, tive que receber esse preço, esse mercado vai subir, eu quero participar dessa alta. Vai lá, gasta seus 2,50. Tudo que subir, a bolsa vai te pagar.
João, não aconteceu, o mercado virou, o mercado caiu. Ótimo, você já vendeu o seu milho, você já estava protegido dessa queda. Então, principalmente o recado primário que eu dou para o amigo, avalie essas operações na bolsa, de fato, acaba trazendo uma certa complexidade inicial. A principal problemática é saber entrar e saber sair, viu, Márcio? Isso que é o mais difícil. Porque se você pega uma posição muito alongada, a operação fica muito cara. Se você pega uma operação muito curta, você não fica protegido e o momento de entrada também é muito importante. Por exemplo, você quer fazer um seguro de alta, melhor você entrar quando o mercado está mais baixo, porque o seu lucro é maior. Você quer fazer um seguro de queda, o melhor é pegar o mercado realmente no pico, né? Porque tudo que cair você vai lucrar. Então, essa é a grande dificuldade. Para isso, vocês podem contar com a Pátria, que estamos aqui para ajudá-los nisso, mas na nossa visão, principalmente para o mercado do milho, as operações têm que ser mais usadas. É algo que está muito a favor do produtor rural. Bom, João, para a gente finalizar, portanto, que eu queria entender mesmo como é que estava o nosso mercado interno por aqui, quais eram as boas notícias. Para a gente finalizar, como é que a gente começa essa quinta-feira com referências de preços de soja e de milho aqui no nosso mercado? Carla, pega aqui para você. Um segundo. E é vida real, né, Carlinha? Ou, e tem que ser, viu, João? Porque aí eu já vou saber que é a última informação que você vai me dar. Perfeito. Cara, justamente dessa valorização tão acentuada no mercado, vem Sim. trazendo possibilidades. Estamos vendo soja, principalmente na base de Rondonópolis, a R$ 125. E também aqui em Goiás, soja em Rio Verde, a 123, R$ 125. Toda essa valorização vem sendo muito percentual e muito sentida também no mercado físico aqui brasileiro. Além disso, no milho, estamos vendo, né? O mercado até então estava a seus R$ 55 aqui no Cerrado, né? E agora passamos por uma valorização muito agressiva e tivemos até as cotações a R$ 65. Não é algo generalizado, mas está havendo sim de forma pontual e algumas cotações. Então, de fato, nós estamos sentindo isso. Então, de forma geral, pessoal, aqui em Goiás, diretor de 125, algumas ofertas até a 127 de pico. No Mato Grosso, começamos a ver preços 115, R$ 117, mas nas regiões mais privilegiadas na logística até R$ 120 por saco. João Vitor Aguiar, obrigada, meu amigo. Eu sei que mais informações estão chegando. Ao longo do dia a gente vai falando mais e atualizando a nossa audiência. João, um prazer receber você aqui. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigado, Carla. Sempre um prazer estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição. Sempre, obrigada.